Estamos ao vivo agora e hoje é um dia muito especial em que você vai descobrir como que você também pode se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Eu sou o Márcio Barreto, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem mais pessoas que estão chegando exatamente agora nesse momento. Se você está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo também. Estou fazendo alguns ajustes aqui. E já temos pessoas que estão entrando aqui. Se você quer aprender a Libras, se você quer se tornar fluente em Libras, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Marisol já está aqui, Mari Márcia Souza, José Curvelo, Li Castro, tem mais pessoas chegando. Se você também ama Libras, se você faz parte de algum grupo de Libras, conhece alguém que também ama Libras, aproveita, compartilha, marca seus amigos aqui, convida eles, porque hoje eu vou responder ao vivo as suas perguntas, suas dúvidas sobre a Libras, qualquer coisa que você queira me perguntar, e também dúvidas sobre o método fluente em Libras. Lembrando que semana passada a gente fez um evento chamado O Fim da Libras de Mentira. Eu sei que foi bem polêmico esse tema, muita gente perguntando lá na página de transmissão do evento, algumas pessoas mandando e-mail, mandando mensagens, fazendo contato com a gente por aqui. Mas eu sei que eventualmente, talvez tenha ficado com alguma dúvida ainda e você tenha a oportunidade hoje de tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Então, se você quer interagir, se você quer participar ao vivo, você pode falar aqui embaixo. Em algum momento eu vou abrir para poder interagirmos aqui. E eu quero realmente valorizar você que já chegou. Hoje é um dia muito especial e eu sei que muitas pessoas que estão começando agora nesse momento a aprender a Libras, começam a aprender, mas acabam parando, acabam desistindo, se frustrando por não conseguir sentir aquele avanço, né? Aquela confiança realmente de chegar na frente do surdo e se comunicar. Mas tem outras pessoas que já estão tentando há algum tempo, já há alguns anos, outras pessoas já até trabalham na área. Então diz aqui embaixo qual que é o seu momento na Libras hoje. Se você está começando agora, já tem mais tempo, enfim, conta um pouco aí da sua história que aí eu vou me adaptando aqui para que todo o conteúdo de hoje seja totalmente relevante para você, para os seus aprendizados e para o seu desenvolvimento na Libras. Eu comecei na Libras, eu era adolescente ainda e eu fiquei mais de 6 anos tentando de um jeito que não funcionava. Minha Libras era totalmente engessada. Se você já conhece minha história, você sabe que eu passei vergonha na frente dos 55 funcionários surdos que eu coordenava. E esses dias agora, quando eu e a Raquel fomos na casa de um casal, uma família, né, de surdos, amigos nossos, o que mais me impressionou lá foi que essa surda, eles têm, né, uma filhinha pequena de 2 anos e meio e algumas semanas antes, presta atenção, é um casal de surdos que tem uma filha ouvinte de uns 2 anos e meio e nesse dia que eu cheguei lá, o que mais me impressionou foi que a menininha veio, abraçou a gente, conversou com a gente e sinalizando em Libras muito, muito bem. 2 anos e meio. Mas algumas poucas semanas antes, quando eu encontrei com esse casal em um piquenique com outros amigos surdos, essa menininha, ela sinalizou algumas coisas para mim que eu não entendi. Eu virei para a mãe dela e falei assim: o que que ela falou? Traduz aí para mim. Você sabe, né? Algumas crianças ouvintes ou surdas sinalizam algo, falam algo em português às vezes que as outras pessoas não entendem por não estar familiarizados com o jeito daquela criança ali falar. E eu pensei que era esse o caso. Aí a mãe virou para mim e falou assim: eu não sei o que ela falou também. Eu não entendi, eu não entendo o que ela fala. Aí eu pensei, tem algo errado nisso aí. Essa menina tá aprendendo a Libras e do jeito errado. É impossível que uma criança de 2 anos e meio, tendo pais surdos, não seja quase que fluente na Libras já. E eu fui conversar com aquela surda e tal, e expliquei para ela alguns passos, né? Fui entender como é que era o dia a dia dela com essa filha dela. E então, a partir disso, eu acabei identificando vários erros que ela, mesmo sendo surda, estava cometendo no processo de ensino da Libras para a filha dela, que o erro já começava aí, ela estava tentando ensinar a Libras para a filha dela. E qual que é a grande questão sobre isso? É que aprender a Libras não funciona. Eu já falei sobre isso
ao longo de todo o evento, o fim da Libras de Mentira. E daqui a pouco você vai entender o porquê que aprender a Libras não funciona e qual que é o outro caminho. Então fui e orientei essa nossa amiga como que ela poderia fazer, quais eram as possibilidades e como que ela poderia fazer realmente para poder impulsionar a forma de ela interagir com a filha dela para que a filha dela realmente absorvesse a Libras de verdade e pudesse realmente se desenvolver na Libras. Eu expliquei para ela alguns passos muito simples mesmo. Passados aí essas algumas semanas, eles chamaram a gente para ir na casa deles, tomar um café e tal, e aí a minha felicidade, a minha emoção foi de ver a menina conversando em Libras, a menina matracando em Libras. Semanas. E talvez você ache que isso aconteceu com ela por ela ser criança, mas isso não tem nada a ver. O processo de absorção de uma língua, ele funciona com quem é criança, com quem é adolescente, com quem é jovem, com quem é adulto, com quem é idoso. Funciona, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Por quê? No fundo, a nossa base cognitiva, ela funciona independente da idade que você tenha. A grande questão é que nós brasileiros, a gente está muito mal acostumado a achar que a Libras é difícil, que aprender uma nova língua é difícil. Por que isso acontece? Isso acontece por causa de que na escola a gente ficou mal acostumado com o inglês. O inglês na escola não funciona. Você ficou lá anos e anos tentando e não conseguia. Ou você saiu da escola fluente em inglês. Isso acaba fazendo com que quem está no processo de aprendizado da Libras ache normal ficar vários meses ou anos. Ali Castro mesmo dizer o quê? Há 5 anos que estudo Libras, comecei letras Libras na Uníntese, quero aprender Libras de forma mais visual. 5 anos. 5 anos. É muito tempo, gente. As pessoas se acostumam a ficar anos e anos tentando aprender Libras e não conseguir aprender Libras. É muito frustrante isso. Então, Li, parabéns por você não ter desistido. Muita gente desiste no meio do caminho. É muito triste isso. E qual que é a grande questão sobre a Libras? A grande questão é que a Libras é uma língua tão fácil, mas tão fácil de você absorver, que é tão intuitivo a absorção da Libras. Ontem mesmo, né, a Raquel, a gente saiu para gravar alguns conteúdos que estão para ser publicados aí nos próximos dias, e é tanta coisa, tão fácil de absorver da Libras, que as pessoas que pela primeira vez têm contato e vão ver esses conteúdos vão se impressionar com o poder da Libras. Mas enquanto isso, eu sei que existem muitas pessoas que estão tentando decorar sinais, decorar regrinhas de gramática, tentando aprender sinal por sinal, tentar decorar regras de gramática da Libras. E aí, de repente, surge eu, Madison e Raquel, dizendo, olha, é possível você se tornar fluente em Libras em 8 semanas. E aí fica parecendo que é impossível o que a gente está falando. Por quê? Porque todo mundo está vendo aquilo que todo mundo faz, tentando ano após ano fazer daquele mesmo jeito tradicional, que não funciona. Se funcionasse, a maioria das pessoas que entram no curso de Libras sairia de lá fluente em Libras. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Isso é muito triste. Agora eu quero saber de você que está aqui comigo, qual que é a sua dúvida e a sua dificuldade. Li, conta mais aí sobre os seus desafios com a Libras. E se você está chegando aqui agora, eu sou o Madison, esse aqui é o meu sinal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente está tirando dúvidas sobre a Libras. Semana passada eu fiz o evento, o fim da Libras de Mentira, onde eu mostrei por A mais B por que aprender a Libras não funciona. E que existe um outro caminho que é você absorver a Libras. Se você participou do evento e tem alguma dúvida, pergunta aqui. E também estão abertas as matrículas para o método Fluente em Libras em 8 semanas. Talvez você já tenha ido lá no nosso link da bio, tenha acessado a página, talvez você tenha alguma pergunta sobre o método, por que o método funciona, alguma coisa, e você quer me perguntar, pode mandar a sua pergunta aqui, pode entrar comigo ao vivo, que eu vou responder aqui todas as suas dúvidas sobre a Libras. Se você tem dúvidas de sinais, enfim, fica à vontade, esse espaço aqui é de vocês. Enquanto isso,
Vou vendo aqui as perguntas já que meu time tinha coletado para eu poder ir respondendo. Madison, por que que aprender os sinais categorizados, tipo família, animais, tipos de roupas, por que que isso não funciona? Bom, qual que é a grande questão? No dia a dia, quando você vai conversar com uma pessoa, você não fica conversando de coisas categorizadas. Então, no dia a dia, a gente não fica lá falando só sobre família, a gente não fica falando só sobre roupa, só sobre animais. A vida é dinâmica. Isso faz também com que o nosso cérebro, ele não funciona com as coisas assim encaixotadas. A comunicação é viva, ela é dinâmica. Então, todas as vezes que você decora sinais, decora palavras em Libras, tudo baseado em categorias. Vamos aprender os sinais de família: pai, mãe, avô, tio, primo, bisavô, cunhado. Enfim, toda vez que você vai aprendendo as coisas assim encaixotadas, parece que você está aprendendo no contexto certo. Qual que é o contexto? Família. Mas isso aí não é contexto. Isso aí é fragmentar a forma da comunicação. Para e pensa comigo, como que os nossos pais conversaram com a gente quando a gente era criança, quando a gente era bebê? Conversaram com a gente sobre tudo. E esse mesmo fenômeno acontece hoje com a gente no nosso dia a dia. A gente conversa com todo mundo sobre todas as coisas. E a grande questão sobre isso é o quê? Que o jeito tradicional, a forma tradicional engessada de ensino da Libras te ensina tudo encaixotado. Tudo baseado, sinal por sinal, tudo baseado, palavra por palavra, e isso faz com que você, para cada 5 sinais que você aprende, você esquece os outros 3. Percebe? Ali falou aqui, foram muitos desafios, eu tinha muito medo de errar, vergonha. Li, você quer entrar aqui ao vivo? Bora conversar um pouco aqui? Deixa eu ver, entrar ao vivo com o Li Castro, se você quiser. Às vezes que você se coloca nesse lugar em que você vai tentando decorar os sinais, isso faz com que você, ao invés de decorar, você esqueça eles. Por quê? Porque ele está solto. E por mais que eventualmente você veja isso, ali não pode, ok. Por mais que eventualmente você veja uma frase com aquele sinal, você decore uma frase ou algo do tipo, no final das contas, continua encaixotado. Ele continua mecânico, continua não sendo a língua natural. E por aí o que acontece? Muita gente acaba vendo conteúdos nas redes sociais e as pessoas têm ótimas intenções ao postar os conteúdos. A grande questão é que, para cada conteúdo que você vai vendo ali, dos sinais, você vai tentando decorar os sinais, você vai tentando decorar as frases, isso te coloca novamente no lugar de decorar. E na hora que você vai e encontra com o surdo para você realmente se comunicar com ele, o que acontece? A comunicação acaba não fluindo. Por que que ela não flui? Porque você ficou só decorando coisas. Percebe? E aí, toda a comunicação, tudo aquilo que você viu nas redes sociais, acaba sendo algo que você não consegue utilizar no seu dia a dia, que você não consegue expressar realmente para os surdos. E às vezes você até expressa aquilo, aí o surdo vai e te responde e você não sabe, você não entendeu o que ele falou, e aí você trava ali, você fica com vergonha, esquece como é que pergunta, esquece as outras coisas, e de repente você fica frustrado, o surdo vai embora, e você fica lá, poxa, de novo não consegui. A Letícia disse assim, interessante, quero aprender direto, como aprender direto no dia a dia, 6 sinais e o alfabeto. A grande questão, Letícia, é o seguinte, aprender a Libras não funciona. O sinal de aprender, inclusive, é assim, né? Se você parar para pensar, é a mesma base morfológica do sinal de laranja. Você vem aqui e espreme a laranja na boca. Percebe? Quando você vai chupar laranja. Então, aprender aqui, você fica espremendo, é um esforço para poder fazer. O que realmente funciona para Libras, e para qualquer outra língua, na verdade, é você absorver a língua. Você vê a língua, você vê uma sinalização que realmente funciona, você vê uma sinalização totalmente correta na língua de sinais, então você imita aquela sinalização. E a partir disso, quanto mais você vê isso, quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro vai absorver a língua de sinais.
até que vai chegar um ponto em que você vai estar fluente na Libras. Isso acontece não só na Libras, isso acontece em qualquer outro idioma também. Eu me tornei fluente em inglês em 10 semanas. Tinha um método específico que eu segui. E seguindo esse método, eu me tornei fluente em inglês em 10 semanas. E quando nós desenvolvemos o método fluente em Libras, o método fluente em Libras, desenvolvido por mim, pela minha esposa Raquel, que é surda, ele é ainda mais poderoso do que esse jeito que eu utilizei para poder me tornar fluente em inglês. Por quê? Porque no método Fluente em Libras, nós literalmente selecionamos tudo, sinal por sinal, do que faz parte dele. Para você ter uma ideia, nós contamos quantos sinais tem no método Fluente em Libras. Tem 3.562 sinais. E o mais curioso é que nessas 8 semanas, aplicando o método Fluente em Libras, esses sinais, eles se instalam na sua mente, nas suas mãos, e de repente você já está sinalizando. Você acessar o link lá da bio, você vai ver que lá você vai ter uma página, né? Nessa página você vai ver os nossos alunos sinalizando em Libras. Todos eles se tornaram fluentes em Libras sem ter que decorar nenhum único sinal. Nenhum único sinal sequer. E a grande questão sobre isso é aprender a Libras versus absorver a Libras. Porque o absorver a Libras, você vai utilizar toda a potencialidade que o cérebro tem, toda a sua capacidade de sinalizar, toda a sua capacidade de se divertir no processo, toda a sua capacidade de utilizar os seus neurônios espelhos, que é uma descoberta dos cientistas em 1994. Os cientistas descobriram que eles estavam fazendo o seguinte experimento. Na verdade, nem era um experimento. Eles estavam num laboratório e aí estavam fazendo vários experimentos com macacos, com chimpanzés, e então tinha um tipo de tela, um tipo de proteção ao vidro, e do lado de cá os cientistas estavam fazendo uma pausa, fazendo um intervalo. E então eles pegaram alguns deles estavam tomando café, e eles tomando café, alguns observando perceberam que esses chimpanzés que estavam lá dentro dessa sala confinados, vendo eles tomando café, eles reproduziram fisicamente o mesmo tipo de expressão, o mesmo tipo de gesto, o mesmo tipo de ação que os cientistas estavam fazendo. E eles ficaram curiosos com isso, começaram a investigar isso. E o resultado disso aí foi que eles descobriram que os chimpanzés, alguns outros animais, como outros tipos de macacos, e também os seres humanos, têm dentro de si um tipo de neurônio chamado de neurônios espelhos. Na verdade, não é um tipo de neurônio específico. É uma função que alguns neurônios assumem de espelhar as coisas. E qual que é a grande questão sobre isso? A grande questão é a fonte que você utiliza. Esses dias eu estava assistindo, eu e Raquel amamos viajar, a gente está fazendo uma série de viagens pelo Brasil, e a gente estava assistindo uma série de viagens. Um casal que está viajando, eles estavam compartilhando uma série de viagens que estão fazendo no Egito, e aí lá tinha a recomendação do guia. Olha, quando você vier para o Egito, não beba água daqui. Por quê? Porque o seu corpo não está acostumado com essa água daqui. O seu corpo brasileiro não está acostumado com essa água. A fonte que você bebe água é outra. A daqui funciona para o povo daqui. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? No fundo, o que ele estava dizendo é o que o nosso corpo realmente precisa, né? A forma, a fonte que a gente precisa não está disponível lá. Lá é outra fonte. Né? E no processo de você absorver a Libras, o que realmente vai fazer diferença é qual é a fonte que você está utilizando. Cá entre nós, hoje em dia, com a internet, as redes sociais e tudo mais, todo lugar que você vai, você vê alguém sinalizando em Libras. Se você segue alguém, você não segue aqui e acompanha os conteúdos, vez por outra aparece conteúdo de um tanto de gente mostrando Libras para você. E muitas dessas pessoas têm a melhor intenção do mundo em mostrar a Libras e ensinar os sinais, isso é muito bom. A grande questão é que essa comunicação é uma comunicação artificial. E para pensar comigo, para quem chegou aqui no começo, está aqui desde o começo, sabe que eu contei a história de uma surda, um casal de surdos, né, amigos nossos, e de que mesmo ela sendo surda e tendo uma filha ouvinte, e a filha dela com 2 anos e meio de idade, já poderia estar fluente na Libras há muito tempo, a filha dela é ouvinte, não estava fluente na Libras ainda, algumas semanas atrás,
Por quê? Porque mesmo a mãe sendo surda e o pai sendo surdo, e eles tendo infinitos amigos surdos, não faziam a comunicação com a filha da forma, do jeito que realmente deveria ser. Percebe? É por isso que, mesmo pessoas que têm um familiar surdo, que têm um colega de trabalho surdo, acaba não aprendendo a Libras, acaba não se tornando fluente em Libras. E aí tem um tanto de gente que fala assim, Madison, eu não tenho contato com surdos, como é que eu vou realmente estar fera na Libras, realmente estar preparado na Libras, se eu não tenho contato com surdos? E a grande questão é o seguinte, não, você não depende de ter contato com surdos para você, de fato, absorver a Libras. Se você tiver, ótimo. A grande questão é que não é o fato de uma pessoa falar português que faça com que ela saiba ensinar o português para as outras pessoas, que ela seja professor de português. Assim como não é o fato de uma pessoa ser surda, isso não significa que ela faz o tipo de sinalização que é o ideal para você poder absorver a Libras. Para você ter uma ideia, eu e Raquel, depois minha mãe, quando eu estava no começo do meu namoro com a Raquel, minha mãe percebeu logo que eu estava apaixonado pela Raquel, aquela coisa toda, e falou assim, Max, eu quero que você me ensine a Libras. Nessa época, eu estava coordenando os funcionários surdos e não estava conseguindo me comunicar com eles da forma como eu achava que eu deveria, depois de 6 anos tentando aprender a Libras e de ter sido promovido para essa função. E o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu vou te ensinar, mas só se você fizer do jeito que eu falar para você fazer. Ela topou, eu comecei a ensinar a Libras para ela de um jeito completamente diferente do que eu tinha aprendido, inclusive completamente diferente do que a Faculdade de Letras Libras, que eu já estava fazendo nessa época, estava ensinando os meus amigos surdos que faziam parte da licenciatura a ensinarem a Libras para outras pessoas, surdas e ouvintes. Entende? E qual que é a grande questão sobre isso? A grande questão é que, exemplo, você provavelmente já assistiu infinitos filmes em que o áudio estava em inglês e você estava lá assistindo um filme dublado em português. Não é porque você estava assistindo um vídeo, um filme em inglês, que você está absorvendo o inglês. Percebe? Se fosse assim, todo mundo que assiste filme já estaria por aí falando inglês. Tem gente que assiste, inclusive, o filme legendado e ouve o filme em inglês, mesmo assim, não fica fluente no inglês. Porque não basta você ter o contato com o idioma, não basta você ver a Libras, não basta você tentar imitar a Libras. A grande questão que eu e Raquel descobrimos depois de 11 anos, qual foi a grande questão, né? A minha mãe, ela se tornou fluente em Libras depois de 1 ano, ela aplicando o que eu estava ensinando para ela, que depois a Raquel, a gente começou a namorar, a Raquel também foi aplicando com ela. Em 1 ano, minha mãe já estava fluente em Libras. E qual que é a grande questão? Faça as contas aí comigo. Tinha 6 anos que eu estava tentando. Descobri que o que eu fazia, que eu sabia, estava errado. Passei vergonha na frente dos funcionários que eu coordenava. Nessa época, minha mãe pediu para eu ensinar para ela. Eu falei, mãe, eu vou te ensinar, mas de um jeito diferente. Topa? Topa. Comecei a ensinar para ela. Em 1 ano, minha mãe estava fluente. E eu demorei 2 para ficar fluente. Minha mãe ficou fluente em Libras primeiro do que eu. Por que isso aconteceu? Eu não sabia. Eu estava tendo que desaprender as coisas erradas que eu tinha aprendido no processo. Percebe? E é aí que está o grande X da questão. Todo mundo que já estudou Libras, de qualquer jeito que for, já aprendeu algo errado da Libras. Como desaprender isso? Como tirar isso que você aprendeu errado e aprender da forma realmente certa? Como que os nossos alunos conseguem fazer isso em 8 semanas? É 8 semanas. Semana mesmo. Semana de 7 dias. Sendo que é só de segunda a sexta, ou melhor, 5 vezes na semana só que faz as aulas. As aulas têm duração de mais ou menos 1 hora, alguma coisa assim. Como que eles conseguem? Esse foi o processo que eu e a Raquel levamos 11 anos para descobrir exatamente qual a sequência ideal para você absorver a Libras. Quais são os sinais que você tem que ver primeiro? Que se você absorver eles, os outros vão ser absorvidos de forma mais fácil. A Libras tem
muitas formas diferentes de você se comunicar, muitas formas diferentes de você fazer as frases. Então, alguns exemplos aqui, ó. Essa estrutura que eu utilizei aqui, né, de você... eu descrevi primeiro algo temporal, né, o momento em que algo acontece, de você encontrar, então aquele ímpeto, né, de você encontrar com o surdo. Então não é aquele encontro que aconteceu, é aquele encontro que você encontrou e você foi impactado. Você falou, uau, eu quero me comunicar, eu quero me conectar. Mas de repente, então você vai às várias caixas. Espera aí, mas caixa do quê? Percebe? Então, tem várias formas de fazer isso. Eu poderia primeiro dizer do que é a caixa. A caixa é dos sinais que você decorou, das coisas que você quer lembrar, de qualquer outra coisa. Ou eu posso fazer como eu fiz. Primeiro eu falo da caixa, para gerar um mistério do que é aquela caixa, para então eu explicar o que é aquela caixa. Então, tem infinitas formas de falar isso. Assim como no português. Você pode começar uma frase falando, como eu falei aqui agora, né? Você pode começar uma frase falando, como eu falei aqui agora. Você pode inverter isso tudo. Como de outras formas. Como se começa uma frase? Qual a melhor forma de começar uma frase? E assim por diante. Essas várias formas que o português tem, esses vários jeitos diferentes de você começar uma frase, mudar a ordem das coisas, isso também acontece na Libras. Só que na Libras é uma outra lógica, que parte de uma lógica visual. Afinal de contas, os surdos não ouvem, não vão ficar fazendo as coisas baseadas em sons. No nosso processo de pesquisa e de aprofundamento na Libras, a gente foi identificando quais formas, quais estruturas, quais tipos de frase, qual lógica que realmente está por detrás das frases na Libras. E quais você tem que absorver primeiro. Uma vez que você tem absorvido aquelas ali, as outras fica mais fácil, fica mais intuitiva de você absorver. E qual que é a grande questão sobre isso? A grande questão é que enquanto você fica tentando decorar sinais, enquanto você fica tentando fazer sozinho, enquanto você fica quebrando a cabeça, achando que é de um jeito, que é de outro, e vai tentando e tentando e tentando, o tempo vai passando. O tempo vai passando. As oportunidades com a Libra são hoje. Tem incontáveis empresas de atendimento, empresas, indústrias e tudo enquanto há, que querem contratar funcionários surdos, às vezes até contratam funcionários surdos, mas não tem ninguém, nenhuma pessoa sequer lá dentro para interpretar para os surdos. Nenhuma reunião sequer. Percebe? Tem um tanto de lojas que eu já fui com a Raquel, encontrei funcionários surdos trabalhando nas lojas e tal, o cara se sente isolado, não tem uma pessoa sequer. Aí eu pergunto para ele, como é que funciona aqui quando tem reuniões? Ah, eu fico lá na reunião e tal, mexendo no celular. Ah, mas não tem alguém para interpretar para você? Não, a loja já tentou procurar algumas pessoas já, mas não conseguiu encontrar. Enquanto isso, um tanto de gente trabalhando, fazendo funções que não gosta. Percebe? Existe uma oportunidade gigante de fazer a diferença na vida dos surdos voluntariamente, fazer a diferença na vida dos surdos, na sua igreja, na sua religião, fazer a diferença na vida dos surdos, trabalhando como intérprete. O lugar, por exemplo, que eu coordenava, esses 55 funcionários surdos, a pessoa que estava lá antes de mim, trabalhou lá durante um tempo, essa pessoa saiu, eu entrei no lugar dela, e qual que foi a grande questão? A grande questão é que quando os surdos, novas pessoas chegavam lá para trabalhar, eu ia orientando e tudo mais, teve um dia que já tinha tomado já uma amizade com os surdos, de fazer o contato, de interagir, aquele contato assim mais próximo, né? Já tinha descoberto que o jeito que eu sinalizava os surdos não entendiam, já estava no processo de realmente de aprofundamento, de imersão na Libras, e aí um dia uma surda, esses dias eu contei isso até no grupo, nosso lá do WhatsApp. Uma surda veio, era uma senhora já, e ela sentou assim, eu tinha uma na sala, né, como coordenador, ela sentou lá, e a gente conversando e tal, até que na hora de despedir, eu peguei na mão dela assim, o que eu peguei na mão dela, eu percebi que a mão dela estava muito grossa. Eu achei estranho aquilo, sabe, a palma da mão dela assim, muito grossa,
E na hora eu pensei assim, poxa, bom, quando eu era criança, adolescente, tinha um tanto de vizinho que era pedreiro. Eu nunca vi alguém com a mão tão grossa que desse jeito que uma dela tá aqui. Aí eu fui pedir para ela ver as mãos dela. No que ela fez assim, me mostrando as mãos delas estavam todas cortadas. Ela tinha usado algum produto químico lá no trabalho, nessa instituição aí. A mão dela estava totalmente cortada. E aí eu falei para ela assim, o que aconteceu com suas mãos? Ela falou assim, não sei. De uns tempos para cá que aconteceu isso. Eu acho que foi lavando alguma coisa aqui. Enfim, qual foi a grande questão? No setor dela ninguém sabia Libras. A pessoa que trabalhou lá antes de mim não ia nos setores para poder ver como é que os funcionários estavam, para ver se eles estavam precisando de alguma coisa, se tinha algo para orientar, percebe? E qual foi o resultado disso? Essa lesão que teve na mão dela. Então, muita gente acha que ajudar os surdos e se conectar com eles é só no dia a dia, é só na igreja, é só na religião. E deixa passar oportunidades de fazer diferença real onde os surdos estão, onde os surdos trabalham, onde os surdos vão, onde os surdos querem aprender coisas novas. Já aconteceu várias vezes de amigos surdos falarem para mim assim, Madison, quero muito fazer um curso em tal instituição, mas cheguei lá não tem intérprete. Eu falei assim, então reivindica que tem intérprete. Já reivindiquei. E aí? Eles não acham pessoas para contratar. E qual que é a grande questão disso? Tem um tanto de gente que até sabe alguma coisa de Libras, mas está bem no comecinho, não consegue se comunicar. A Letícia, que tinha comentado aqui, ali que comentou aqui agora, né? Estrutura SVO, estrutura canônica, né? Sujeito, verbo, objeto. Eu pensava ser português sinalizado, diziam isso para mim. Não é, Lê. A estrutura SVO é uma das estruturas mais comuns, sujeito, verbo, objeto, uma das estruturas mais comuns na Libras. Porém, isso depende de como você faz a comunicação, de como você estrutura a frase, de como que você faz essa comunicação ali. Ela pode sim ficar parecida com o português sinalizado ou não. Depende. Depende do que você está colocando nessa estrutura. Porque, embora sujeito, verbo, objeto fique parecendo que a gente vai dizer como João vai na casa, João vai comprar pão, por exemplo, João vai comprar, ficou dois verbos aí, né? É a mesma coisa. João comprará pão, por exemplo, em que essa estrutura de sujeito, verbo, objeto, a grande questão dela é, isso é sujeito, verbo, objeto no português? É sim. É possível fazer essa mesma lógica na Libras? Sim. Mas é exatamente a mesma lógica? Não. Por quê? Porque a Libras não depende do português. Então, o que é o sujeito, verbo, objeto na Libras não tem nada a ver com a lógica que a gente cresceu aprendendo na escola de sujeito, verbo, objeto. A lógica utilizada na Libras é uma lógica visual. E nós, por sermos ouvintes e desde a barriga da nossa mãe ficarmos encantados com esse universo dos sons, o nosso cérebro não está acostumado com isso. É por isso que algumas pessoas acham, eu vou aprender a Libra sozinho. E vai tentando. O John Clayton, por exemplo. O John Clayton, aluno nosso, ele ficou quase um ano tentando aprender a Libra sozinho. Aí ele ia no YouTube, ia no Instagram, ia lá, aprendia os sinais, ia lá e escrevia os sinais que ele estava aprendendo. Chegou um ponto que ele já tinha listado, que ele já sabia quase uns 1000 sinais. E aí ficou todo empolgado. Pô, já sei esses 1000 sinais aqui. Aí ele foi fazer uma banca avaliativa, reprovado. Aí praticou. Ele ia ficar escrevendo assim e ia começando a desenhar as coisas. Ele recortava papel de revista, jornal assim tal, e ia colando na parede da casa dele. Porque ele trabalhava num lugar que ele não queria trabalhar. Ele queria trabalhar com surdos. Era o sonho dele. Ele viu na Libras a oportunidade de ser conexão, de trabalhar com algo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas e de ainda ser muito bem remunerado por isso. Ele viu essa oportunidade dele poder se desenvolver na vida, fazendo a diferença na vida das pessoas e ainda podendo viver a vida, curtir, realizar os sonhos dele. Percebe? E o que aconteceu? Ele foi tentando assim. Aí de novo foi lá fazer a banca, de novo foi reprovado. Percebe? E o que aconteceu? Quando ele descobriu o método fluente em Libras, desenvolvido por mim e pela Raquel,
Na época, foi a primeira turma, inclusive, que ele entrou. Na época, o que tinha sido divulgado era método Fluente em Libras em 10 semanas. E por que a gente divulgou o Fluente em Libras em 10 semanas na época? A grande verdade é, o material não estava todo pronto, só isso. Eu já sabia que era possível se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Todas as pessoas da primeira turma se tornaram fluentes em Libras em 8 semanas. Ninguém foi em 10. Mas por que a gente anunciou que era em 10? Porque eu não tinha todos os materiais gravados. Eu não tinha tudo preparadinho na ordem, de sequência, tudo bonitinho, lá online ainda. Os materiais ainda estavam sendo produzidos. Eu tinha muitas coisas gravadas, mas eu precisava de um tempo para poder liberar as outras coisas. A verdade é essa. E esse tempo inicial foram o quê? Eu fiz lives com os alunos, eu acolhi eles, conversei com eles para entender as dificuldades deles, desenvolvi por completo o que depois se tornou o ciclo da fluência, que é explicando exatamente por que tu não aprendeu a Libras ainda e como você realmente utilizar esse incrível potencial que o cérebro tem, que o seu cérebro tem, para você realmente absorver a Libras de uma forma simples, prática e intuitiva. E as 2 primeiras semanas dessa primeira turma foi isso. E eles, Madison, que dia que vai começar? E a gente preparando as coisas. E aí faltava colocar isso online. A primeira aluna de todas foi a Luana. Se você acompanhou o evento O Fim da Libras de Mentira, ou se você viu aqui no nosso Instagram algum conteúdo aqui com uma intérprete de Libras aparecendo no cantinho, aquela lá é a Luana. Quando a gente conheceu a Luana, eu fui, a Luana chegou lá em casa um dia, e aí conversando e tal, aí, bom, ela falou assim, já tem alguns anos já, que eu tô fazendo Libras e tal, tô fazendo letras Libras, já fiz 6 meses e tal. Eu deixei ela lá à vontade com a Raquel, né? E aí ela ficou toda sem graça, porque ela não conseguia comunicar com a Raquel nada. Um outro sinal, só. E aí eu fui conversar, eu falei assim, você pode conversar? E não, eu não consigo. Aí eu falei assim, como assim você não consegue? Não, eu não consigo. Né? E nessa época a gente estava precisando de uma pessoa para trabalhar com a gente. E nesse processo todo aí, o que aconteceu? Resumindo a história, eu tive uma ideia e eu falei com a Raquel assim, Raquel, depois desses mais de 11 anos pesquisando o que é necessário para guiar uma pessoa do zero até a fluência na Libras, eu acredito que a gente já tem todos os elementos que a gente precisa. A gente já sabe isso, esse elemento. Agora é a gente aplicar isso. A gente já, eu tinha passado infinitas horas já, ao longo dos anos, pesquisando as neurociências cognitivas, como que o cérebro funciona, qual que é a diferença do cérebro de uma pessoa surda, de uma pessoa ouvinte, por que o ouvinte consegue, por que o surdo consegue, por que o surdo consegue determinadas coisas que o ouvinte não. E nesse processo aí eu falei com a Raquel, Raquel, vamos começar. E aí eu chamei a Luana para ir lá, na Universidade da Libras, e falei com a Luana assim, Luana, você realmente acredita no que a gente faz aqui? Acredito. Tá, então eu quero fazer uma entrevista com você. Ah, bora. Eu falei assim, ok. Na entrevista eu vou te fazer uma pergunta. Se você realmente acredita, então faz o que eu vou te perguntar. Ela, beleza. Eu fui conversando, ela explicou que ela já tinha feito 3 cursos de Libras, sendo 2 básicos e um intermediário, que ela participava de grupos de Libras, que ela interagia com surdos na igreja, indo lá, frequentando e tal, e conversando, e tentando, né, fazer a comunicação ali, que já tinha 6 anos que ela estava tentando, 6 anos não, 6 meses que ela estava fazendo o Letras e Libras, e já era uns 5 anos, mais ou menos, que ela estava nessa jornada aí. E aí, eu virei para ela, tá, e se a gente fosse fazer essa nossa conversa aqui em Libras? Ela falou assim, não, para, não dá não, eu não conseguiria. Aí eu falei assim, quanto tempo você acha que é necessário para você se tornar fluente em Libras? Aí ela falou assim, olha, Madison, tem 6 meses já que eu estou fazendo a faculdade de Letras Libras são 4 anos, eu suponho que eu vou terminar a faculdade pelo menos fluente na Libras, e aí com mais 1 ano ou 2 anos eu vou ser intérprete. Isso aí foi em 2018. Eu fiz contato com a Luana esses dias. Mandei mensagem para ela. Estava vendo aqui os vídeos dela, para a gente colocar no evento. Eu sou a Luana. Pois é.
E aí eu tava vendo os vídeos da Luana, mandei uma mensagem para ela. Falei assim, ó, Luana, tô vendo aqui o vídeo daquela entrevista, a primeira entrevista que a gente fez. Ela falou assim, kkk. Eu tava bem no comecinho. Eu falei, pois é. E naquele dia lá, você falou que demorava uns 4 ou 5 anos. Pois é. De 2018 para 2023, 5 anos. Aí ela, meu Deus do céu, se eu tivesse esperado esse tempo todo para eu ficar fluente na Libras, eu tava perdida. E nesse dia aí eu falei para Luana assim, Luana, vou propor um desafio para você. E esse desafio é desafio para você, mas é para mim e para a Raquel também, porque a gente já sabia que a gente tinha que preparar um tanto de coisas para poder disponibilizar para ela. E eu falei assim, Luana, você quer realmente se tornar fluente em Libras? Ela falou assim, quero. Eu falei assim, ok. Então eu te proponho um desafio. O desafio é, nós vamos guiar você a se tornar fluente em Libras em 10 semanas. E por que eu falei com ela 10 semanas se eu sabia que ela poderia se tornar fluente em 8? Novamente, eu não tinha todos os materiais prontos. Eu tive a ideia de manhã com a Raquel. A gente estava tomando café. Já estava marcado que a Luana ia dar uma passadinha lá. Entende? Mas eu tinha confiança total em tudo aquilo que a gente tinha preparado, em que a gente tinha estudado aqueles anos todos. Percebe? E eu virei para a Luana, falei isso. Se você assistiu isso no evento O Fim da Libras de Mentira, que eu realizei semana passada, você viu isso que eu estou explicando aqui agora, que não tem como mostrar. Mas você viu a Luana aparecendo, no link da bio tem lá também o link que você vai ver a Luana, vai ver essa entrevista com ela, vai ver depois que a Luana ela não se tornou fluente em 10 semanas. Ela se tornou fluente em 6 semanas. 6 semanas. Ela não teve a quem ver história. Hoje, eu posso falar para você que é possível. Você entra lá no link da bio, você vai lá, vai ver lá incontáveis pessoas que aplicaram o nosso método e se tornaram fluentes na Libras em 8 semanas. Na época, quando foi a Luana, não tinha ninguém para ela ver. Não, eu estou vendo, é possível. Não tinha. Ela foi a primeira pessoa a se tornar fluente em Libras nesse tão pouco tempo assim. Em 6 semanas. Mulher, casada, com um filho pequeno. Percebe? Então, o que teve de diferente? O que a gente fez? A Luana ficou estudando com a gente presencialmente? Não. Por quê? Eu, Madison, não acredito no ensino presencial. Não acredito. Eu vivenciei o ensino presencial. Eu fiz 2 faculdades. Fiz a faculdade de teologia, fiz a faculdade de letras libras, que assim, não foi presencial, mas eu tinha que ir lá nos encontros presenciais, que eram 2 vezes por mês. Percebe? O ensino presencial, ele é engessado. Você está muito bem naquele dia, o seu professor não está. O seu aprendizado fica comprometido por causa que o professor não está bem. Você está muito bem naquele dia, mas o seu colega do lado não está. Aí o seu colega fica zoando lá na sala, ou fica perguntando qualquer coisa lá, quem é prejudicado? Adivinha você. Ou você não está bem naquele dia, mas você é obrigado a ir na aula. Porque você vai ter prova, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. E outra coisa que eu não acredito, prova. Esse negócio de prova, avaliação. No método Fluente em Libras, não tem prova. Não tem. Por quê? Porque todo mundo que entra e segue o passo a passo se torna fluente. Simples assim. Agora, o que tem dentro do método Fluente em Libras que faz com que a pessoa realmente consiga absorver a Libras assim, tão rápido? Eu vou te falar que não é questão de rápido, não é questão de velocidade. A grande questão é que nós, seres humanos, temos um cérebro incrível e não usamos. Não usamos. Tem um tanto de gente aí se sentindo ameaçado com inteligência artificial. E a inteligência artificial foi criada pelo ser humano para facilitar o dia a dia do ser humano. E aí? O que realmente faz a diferença é como você faz as coisas, como que você aplica aquilo. E nesse processo, o que eu e a Raquel descobrimos, todas as pessoas, como o Dr. Howard Gardner da Universidade de Harvard descobriu, todas as pessoas têm incontáveis inteligências. Ele mapeou 7
tipos de inteligência. Inteligência corporal, inteligência linguística, inteligência matemática, inteligência lógica e por aí vai. 7 tipos de inteligência. Se você parar para pensar e começar a observar as coisas, na verdade, existem muito mais tipos de inteligência do que o que ele mapeou. Enquanto isso, o que a gente aprende na escola? Ah, você não sabe bem matemática, então você não vai se dar bem na vida. Como se a vida fosse feita só de matemática. Ah, você não sabe bem geografia, você não se dá bem na aula de educação física, você não vai ser ninguém na vida. Poxa, não faz sentido isso. Então, cada pessoa tem diversos tipos de inteligência diferentes. E aí eu falo isso assim, que existe uma inteligência linguística, uma inteligência relacionada à língua, ao idioma, e algumas pessoas vão falar assim, Madison, isso significa que tem pessoas que têm mais facilidade de aprender uma língua? Sim, tem. Mas a grande descoberta revolucionária do Dr. Howard Gardner sobre as inteligências múltiplas foi que todos nós podemos desenvolver novas inteligências. Eu, por exemplo, a minha inteligência corporal, na minha infância, na minha adolescência, na aula de educação física na escola, eu ficava sentado jogando xadrez com os meus colegas, com quem sabia. Quem não sabia, eu ia ensinar. Eu ficava jogando jogos com eles. Porque pro futebol, fiasco total. Queimada, só perdia. Eu parecia que eu era maior do que todo mundo. Magrelo, mas a bola só chegava em mim. Entende? Quando eu fui jogar vôlei no ensino médio, aí sim, gostei do vôlei. Só que aí logo eu fui transferido para a noite, porque eu comecei a trabalhar e o vôlei foi embora. Mas mesmo assim, na época da escola, qual foi a grande questão? A grande questão foi que os meus colegas me chamavam de Judas. Por quê? Porque eu sempre falhava no vôlei. Mas aqui em Aracaju a gente joga vôlei com os nossos amigos surdos. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei até meio tímido. Eu falei, pô, a última vez que eu joguei vôlei foi quando eu estava no ensino médio. O que eu fiz nesse período? Desenvolvi a minha inteligência corporal. Estou fazendo academia. Estou tomando mais consciência do meu próprio corpo. Percebe? Então, as múltiplas inteligências, elas mostram exatamente essa possibilidade. A possibilidade de você desenvolver novas percepções. E o método Fluente em Libras é baseado nessa teoria das múltiplas inteligências. Todas as pessoas têm múltiplas inteligências. E a segunda questão é, hoje, nesse exato momento aqui, dia 18 de outubro. Hoje eu até tinha feito esse cálculo, mas eu vou refazer o cálculo aqui, só para eu ter certeza. 18 de outubro de 2023. Calcule. Quem entra hoje no método Fluente em Libras, exatamente, entrou hoje, começou a estudar, foi seguindo passo a passo. Exatamente no dia 16 de dezembro, dia 16 de dezembro desse ano, vai estar fluente na Libras. 16 de dezembro deste ano. É 8 semanas. 8 semanas e 3 dias. Porque eu estou considerando que hoje você não vai entrar lá para estudar, porque você já está à noite já. Amanhã e depois você vai fazer algumas aulas já, vai terminar o ciclo da fluência, que é onde eu preparo você para aplicar o método, explico todo o funcionamento do método, e então começa a sua parte de imersão na Libras, que particularmente é a parte que eu mais gosto, a parte que eu me divirto nela. Por quê? O método Fluente em Libras, no processo de gravação dele, ele foi gravado por completo, foram 3 vezes, por completo. A parte de imersão. Ela foi gravada por 2 professores surdos. Um deles, a Raquel, minha esposa, e o outro, professor Maurício Barreto, que todo mundo fica pensando que é meu parente, mas não. Eles gravaram uma vez, sozinhos, já tinham todo o material que eles gravaram, foram lá e gravaram. Quando eu fui assistir, eu falei assim, não rola. Essa sinalização aqui está ruim. Aí eles, como assim? A gente sinalizou tudo que tinha para sinalizar. Eu falei, sei, eu estou vendo que vocês sinalizaram tudo que vocês tinham que sinalizar. Tá certo a sinalização de vocês. Mas com essa sinalização aqui, vocês não vão estar formando pessoas fluentes em Libras com o nível que vocês surdos merecem. Aí eles, como assim? Eu falei, está artificial a sinalização que vocês fizeram aqui. Está engessada.
Aí eles, como assim? Eu falei assim, ó, é simples. Vocês, surdos, quando encontram com uma pessoa ouvinte e vão se comunicar com ela, vocês abaixam o nível de comunicação para ficar uma comunicação água com açúcar para se comunicar com os ouvintes. Eu sei disso. Você sabia disso? Você que está participando aqui da live? Sabia? Os surdos abaixam o nível de comunicação quando eles vão se comunicar com a gente. Então, se você está tentando aprender Libras, encontra com o surdo e não consegue se comunicar com eles, te aviso. O jeito que eles estão se comunicando é alguns níveis abaixo daquilo que eles realmente usam no dia a dia. Percebe? Então, o jeito como você está fazendo, e você não consegue se comunicar, sinto te dizer, mas está pior do que você achava que estava. Porque o que eles fazem, eles ainda abaixam o nível para se comunicar com os ouvintes. E aí, nesse dia em que a Raquel e o Maurício tinham gravado essas aulas, eu falei para eles assim, olha, vocês vão gravar de outra forma. Expliquei para eles como fazer. E aí eles foram lá, fizeram uma pausa, né, e tal, e gravaram todo o conteúdo de novo. E no que eles terminaram de gravar esse conteúdo, já estava à noite, eu falei assim, olha, amanhã a gente vai sentar e vai revisar. Aí de manhã eu peguei o conteúdo, fui assistir, e eu falei assim, agora sim, vocês fizeram o conteúdo certinho, mas, sinto dizer, deu um erro na câmera. E a câmera gravou a imagem de vocês meio embaçada. Então, vocês vão ter que gravar de novo. Mas dessa vez eu vou ficar lá na gravação para ter certeza que a câmera está funcionando e para vocês terem a tranquilidade de estarem fazendo como realmente tem que fazer. Tá? Eles olharam um para o outro assim, tipo, gravar isso tudo de novo, sabe? Mas qual que é a parte mais legal? A parte mais legal é que o método Fluente em Libras, ele é totalmente passo a passo. E ele é totalmente sinalização, são histórias, o tempo todo. É por isso que ele está organizado em 8 episódios. Cada episódio conta um tipo de história. Às vezes, dentro daquela história, tem várias outras histórias. E nesse processo de ter essas histórias disponíveis ali em Libras, isso faz o quê? Faz com que o seu cérebro... Cá entre nós, gente. O que o ser humano mais gosta? Histórias. A nossa vida é feita de histórias. Você se encontra com os colegas de trabalho, você conta histórias. Você faz uma viagem, você chega, você conta histórias. A professora, o professor na escola conta o quê? História. O que são os filmes, as novelas, as redes sociais? Histórias. Percebe? Isso faz com que todo o processo de tudo o que você está vivenciando na vida, baseado em histórias. O nosso cérebro ama histórias. Ele está encantado com histórias. Isso faz com que quando você absorve a Libras utilizando histórias, fica tudo muito mais simples e muito mais prático. E aí está um dos segredos do método Fluente em Libras. Histórias. Ele é totalmente baseado em histórias. Mas é só isso? Óbvio que não, né? E aqui, cá entre nós, você está esperando que eu vou te contar exatamente qual que é o mecanismo único que faz o método Fluente em Libras funcionar? Pode tirar seu cavalinho da chuva, que eu não vou te contar. Principalmente porque não é apenas um único elemento. São muitos elementos. Um elemento simples e contraintuitivo. Lá dentro tem uma parte que é o relaxamento. Então, antes de você fazer cada uma das aulas de imersão, existe uma prática lá simples. Bem simples mesmo. Mas é uma prática de relaxamento. Essa prática de relaxamento tem um tipo de música que já coloca o seu cérebro nas ondas cerebrais para aprendizagem. Você sabia que isso existe? Pois é. Mas para além disso, esse vídeo de relaxamento, ele tem também imagens. E essas imagens foram selecionadas a dedo. Então, as músicas são resultado de pesquisa científica. Cada tipo de imagem que são utilizadas nessas práticas, resultado de pesquisa científica. Cada imagem selecionada a dedo para compor cada uma das aulas e dos conteúdos do método Fluente em Libras também foi selecionada a dedo e também baseado nas neurociências cognitivas. Até a cor do botão que está lá dentro influencia no seu desenvolvimento na Libras. Tudo, absolutamente tudo. E é esse conjunto
mais infinitas outras coisas que tem lá dentro, que fazem com que o método Fluente em Libras funcione. E que faz com que você saia do zero na Libras e se torne fluente em Libras em 8 semanas. E eu sei que talvez você que está aqui agora comigo, ou que está vendo a gravação, talvez você já me viu aqui nas redes sociais várias vezes, já viu a Raquel aqui, minha esposa, várias vezes, talvez você já viu incontáveis conteúdos nossos, mas esse tempo todo você está esperando acontecer algum momento em que eu, Madison, vou te falar alguma coisa e você vai falar assim, nossa, agora eu acredito, eu vou entrar. Mas eu vou te dar uma notícia muito simples. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. A melhor forma é você experimentar. É por isso que o método Fluente em Libras ele oferece duas garantias. A primeira garantia é uma garantia de 30 dias. Por lei, é exigido que qualquer compra que você faça pela internet tenha uma garantia de 7 dias. Nós te oferecemos 30. Faz as contas. O método se chama Fluente em Libras em 8 semanas. 30 dias são 4 semanas. Eu já vou ter liberado a metade do método para você. Metade. Percebe? Eu não vou estar escondendo uma cartinha de você. Está lá disponível. Você vai ter o nosso acompanhamento, suporte, as práticas, materiais para você baixar para o seu celular, tablet, computador. Percebe? Você vai poder ver com seus próprios olhos. Mais do que isso, você vai poder experimentar com as suas próprias mãos como que é a sinalização em Libras. Como que a Libras realmente funciona. Você vai se encantar com isso. Essa semana, inclusive no link que está lá na bio, você vai ver histórias dos nossos alunos. Pessoas como você, como eu, ouvintes, que saíram do zero na Libras, ou do nível que estavam, e se tornaram fluentes em Libras em 8 semanas. Talvez você está tentando há vários anos e não conseguiu ainda. A Adriana Zanotti estava tentando há mais de 26 anos. Tentando há mais de 26 anos aprender a Libras. Ela fez pós-graduação comigo, inclusive. Eu lembro dela lá. E quando ela ficou sabendo do método Fluente em Libras, ela fez contato com a gente e falou assim, Madison, tá difícil aqui. A gente se conheceu naquela época na pós-graduação que eu estava fazendo, que a gente era colega lá. E olha, estudei, já fiz curso de prefeitura, já fiz mais sei lá quantas pós-graduações já fiz curso, já comprei livro, já fiz isso, já fiz aquilo outro e tal. Madison, eu só não desisti da Libras porque eu amo muito as crianças surdas. Meu sonho como psicopedagoga é trabalhar com crianças surdas. Ela falou assim, você garante, Madison, que eu vou me tornar fluente em Libras com o método? Eu falei, sim, vai. O grande segredo do método é você seguir o passo a passo dele. Só isso. E se lá dentro você tiver alguma dúvida, você pode tirar as dúvidas. É por isso, gente, que eu posso chegar aqui de peito aberto e falar assim, com o método Fluente em Libras em 8 semanas, você entrar hoje, no dia 16 de dezembro deste ano, 2023, você vai estar fluente na Libras. Certeza. Certeza. E se chegar o dia 16 de dezembro deste ano e você não estiver fluente na Libras, e a gente vê que você seguiu exatamente o passo a passo do método, você não está fluente na Libras, eu vou te reembolsar integralmente o valor que você investiu e ainda vou te dar R$ 500 do meu bolso, que é dinheiro de verdade. R$ 500 do meu bolso, uma forma de gratidão a você por você ter confiado na gente. E como meio que um pedido de desculpas por você não ter tido resultado, não estar fluente. Percebe? O que eu quero dizer com isso é que o método Fluente em Libras, ele foi desenvolvido de uma forma assim tão passo a passo, que eu tenho certeza absoluta que você seguindo o passo a passo dele, você vai sair do zero na Libras ou do nível que você está e você vai se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Quer dizer que você vai saber tudo da Libras em 8 semanas? Não, né? Obviamente não. Eu não sei tudo do português. Você não sabe tudo do português? Não tem ninguém que saiba tudo de língua nenhuma. Ninguém. Mas
Fluência em uma língua não quer dizer que você sabe tudo dela. Quer dizer que você está realmente preparado, preparada para se comunicar com pessoas que falam aquela língua fluentemente. Então, a Andresa, por exemplo, nossa aluna lá de Santa Catarina, Tubarão, quando ela fez o Fluente em Libras, antes de ela terminar, ela estava na 6ª semana do método Fluente em Libras, ela foi fazer um curso e então ela foi e deu um passo que foi, ela começou a... Ela se inscreveu para participar de um curso de teologia que ia ser ministrado em Libras, lá no Rio Grande, lá no Paraná. Chegando lá, ela encontrou o professor de outro estado, um tanto de surdos de outros estados, e o que ela fez? Se comunicou em Libras. Ela descobriu ali que ela já estava fluente. Tinha nem terminado o método fluente em Libras ainda. E ela já estava fluente na Libras. Se comunicou, participou do curso o dia inteiro. O curso foi todo em Libras. Curso de teologia todo em Libras. Então, olha e pensa comigo. Você acha que dentro do método eu fico ensinando sinais da área de teologia? Óbvio que não. Mas como que ela conseguiu entender? Porque quando você se torna fluente em uma língua, independente do tipo de comunicação que está acontecendo, você consegue entender. Você consegue se comunicar. É por isso que eu e você, mesmo morando em cidades diferentes, atualmente talvez até em estados diferentes, a gente consegue se entender aqui. Você comenta, interajo, eu falo, eu explico, percebe? Por quê? Porque nós somos fluentes no português. E você também pode se tornar fluente na Libras. E é por isso que nós criamos o método Fluente em Libras. Tipo assim, você pode eventualmente até não entrar no método Fluente em Libras. E tá tudo bem. Eu realmente torço para que você encontre um caminho para você se tornar fluente na Libras. Agora, quando chegar o dia 16 de dezembro deste ano, você vai se lembrar de mim. E não só dia 16. Semana que vem, você já poderia encontrar com surdos e ter algum tipo de comunicação com eles, entendendo eles muito melhor do que você entende hoje. E mais do que isso, não só entender, porque entender às vezes é até mais fácil do que fazer. Mas você vai saber já fazer muita coisa. É isso que os nossos alunos relatam. Está lá no vídeo, eu mandei, tem um print dele lá. Acesse lá o link da bio. Vê lá o link. Vê lá o link, vê lá o vídeo, tem lá o print deles mostrando isso, falando exatamente como foi para eles. Na segunda semana, a sua sinalização já vai estar mais clara do que estava antes. Óbvio. Por quê? Porque você está desenvolvendo. Você se sente assim na Libras? A cada semana você sente que você está desenvolvendo atualmente? Ou você sente que passou uma semana, parece que aquilo que você sabia, você na verdade esqueceu ou está confundindo? Porque era isso que acontecia comigo. Percebe? Quando você chega na 3ª, 4ª semana do método Fluente em Libras, aí lá vai ter música em Libras para você praticar. E música em Libras, já te adianto, não tem nada a ver com essas músicas que você vê no YouTube e a galera fazendo aí em Libras. Porque o que você vê no YouTube e a galera fazendo em Libras, não está em Libras. Os surdos, pega a sinalização de qualquer pessoa que você vê nas redes sociais, sinalizando músicas em Libras e coloca um surdo, surdo mesmo, surdo raiz mesmo, para poder ver, ele não gosta, ele não entende o que está lá. O Edson perguntou aqui se o curso é diário. Edson, o método Fluente em Libras, vou te explicar. O método Fluente em Libras tem 3 formas de você fazer ele. Você pode fazer ele em 8 semanas, você pode fazer ele em 10 semanas, você pode fazer ele em 6 meses. Isso depende da sua agenda aí. Se você fizer ele em 8 semanas, que é o que eu recomendo, por que eu recomendo? Porque não tem nada melhor do que você se tornar fluente em Libras. Nada. Nada. Ontem eu saí para gravar vídeos com a Raquel, é um universo assim tão bonito, as pessoas param para ver a gente se comunicando em Libras. A Libras é incrível. É incrível. Se você faz o método Fluente em Libras em 8 semanas, quando você entra lá, já está liberado para você o ciclo da fluência. No ciclo da fluência, você vai entender por que você ainda não sabe a Libras, o que está acontecendo aí de errado, e você vai entender exatamente como utilizar o seu incrível cérebro para absorver a Libras, sem ter que decorar nenhum único sinal sequer. Tá? E aí, depois disso, isso aí é um conteúdo que você pode fazer direto. Você sentou, Max, eu quero fazer o ciclo da fluência direto. Pega de manhã aí,
você vai fazendo, chegar ao começo da tarde, você terminou de fazer. São poucas aulas, mas você pode fazer elas direto. É o ciclo da fluência. Ele te prepara para você aplicar o método da melhor forma para que o método funcione para você. Se eu não me engano, na segunda ou na terceira aula do ciclo da fluência, é onde eu te mostro como você determinar o dia em que você vai se tornar fluente na Libras. Exemplo, se você entra hoje, no dia 16 de dezembro, você vai estar fluente na Libras. Então, o ciclo da fluência é para você preparar, para você entender como é que funciona o método, para você poder começar a parte de imersão. Você pode fazer ele direto. E então vem o ciclo de imersão. O ciclo de imersão é, obviamente, onde tem a parte da Libras. Lá, não vai ficar sendo ensinado Libras assim. Casa, amanhã, hoje. Não vai ficar sendo ensinado assim. Porque isso aí não funciona. Se funcionasse, todo mundo que está aqui agora já saberia Libras há muito tempo. Já estaria fluente há muito tempo. Isso aí não funciona. Lá no ciclo de imersão, tem 8 episódios. É um episódio por semana, para quem está fazendo o método Fluente em Libras e quer se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Quantas aulas você tem que fazer por dia? Somente uma aula. Só uma. Só uma única aula. Essa aula tem duração de mais ou menos 1 hora, alguma coisa assim. Ela tem um começo, meio e o fim dela. Nessa aula você vai ver a Libras, nessa aula você vai sinalizar em Libras, nessa aula você vai ter as minhas orientações de como você aproveitar ao máximo a aula e todo o conteúdo passo a passo. Além disso, o método tem também materiais para você baixar para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador. Você pode levar com você. Você pode assistir no seu intervalo do almoço, esses materiais que você baixou. Você pode assistir no seu intervalo do café. Tem aluno que assiste ele, inclusive está tomando café de manhã, já coloca o celular lá, já vai assistindo aquele conteúdo ali. É um conteúdo que é só você assistir. Esse daí que você baixou é só para assistir. A prática mesmo é só no momento, nessa 1 hora que você está ali. Se você está fazendo Fluente em Libras em 8 semanas, é uma aula por dia, de segunda a sexta. Estou falando de segunda a sexta, mas na verdade você estuda o dia que você quiser. São 5 aulas por semana. Você pode tirar o final de semana para você descansar, ir para a praia, ir passear no parque, viajar, faz o que tu quiser no seu final de semana, entendeu? Se quiser estudar no final de semana, pode? Pode. Eu recomendo? Não. Espera a semana seguinte para você começar um novo episódio. E aí, na semana seguinte, você começa um novo episódio. Novamente, você tem 5 aulas. A Daniela falou que já é aluno do nosso método. Você é aluna do método Fluente em Libras, Daniela? Comenta aí. E então, a cada semana você vai fazendo um episódio. Madison, poxa, segunda-feira eu tinha que fazer, mas sei lá, eu tive que levar o meu papagaio no médico. Eu fiquei levar o papagaio no médico. E aí? O que você faz? Você teve que levar o papagaio no médico, não tem como fazer a aula aquele dia, não faz. E aí o que você vai fazer? Você vai compensar isso no sábado, por exemplo. Entendeu? Funciona assim. No final das contas, sempre você tem o sábado e domingo para você flexibilizar. Legal, Daniela, a gente vai falar daqui a pouco. Peraí, viu? Você tem aquela oportunidade ali de você flexibilizar. Percebe? E assim vai, semana após semana. Se você fizer o método Fluente em Libras, a segunda forma é você fazer ele com o objetivo de se tornar fluente em Libras em 10 semanas. O que é necessário? Ao invés de você fazer 5 aulas por semana, você faz 4. Por exemplo, segunda, terça, quinta e sexta. Exemplo. Ou segunda, terça, sábado e domingo. Você escolhe os dias. Escolhe os dias. Escolhe a forma como você vai fazer. Percebe? Isso aí você vai se tornar fluente em Libras em 10 semanas. Lá tem a orientação passo a passo de como você fazer isso. Madison, a minha agenda é apertada. Eu não tenho como fazer. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim. Como que eu faço? Você pode fazer o método Fluente em Libras e fazer ele mais espaçado. Como que é isso?
Ao invés de você fazer 5 aulas por semana, você faz só 2. Quais dias? Faz segunda, faz quarta, ou faz terça e faz quinta. Tanto faz. Tanto faz. Você só não deve fazer um dia depois do outro. Se você for fazer só 2 dias, não faça segunda e terça. Faça segunda e quarta, segunda e sexta, qualquer coisa, mas não faz juntinho um dia depois do outro. Lá dentro do método eu explico por quê. E o resultado disso aí vai ser o quê? Em 5 meses você vai estar fluente. Mas se é em 5 meses, por que você falou que é em 6? É porque geralmente quem fala que vai fazer em 6 meses, quem fala que vai fazer 2 aulas por semana, acaba tendo uma viagem, aí fica aquela semana ali sem estudar e tal. É quem está precisando de fazer mais light. Então, por isso, mesmo se você faltar alguma semana e você continuar seguindo o passo a passo, quando terminar 6 meses, você vai estar fluente na Libras. Madison, tem algum jeito de eu fazer o seu método e eu não ficar fluente na Libras? Não. Porque se você seguir o método, você vai se tornar fluente na Libras. Madison, tem alguém que já fez o seu método e não se tornou fluente na Libras? Não. Todas as pessoas que entram e seguem o método se tornam fluentes na Libras. Todas. 100% das pessoas. Madison, existe alguém que já comprou o seu método e não ficou fluente na Libras? Ah, isso aí existe. Porque comprar não significa nada. É igual a academia. Você pode se inscrever na academia melhor que for. Se você não for na academia, não resolve nada. Entendeu? A equação é muito simples. A equação é muito simples. Agora, o método tem acompanhamento, tem o passo a passo. Você vai ter 1 ano de acesso. Você pode ver e rever e revisar e fazer de novo, de novo. Tem aluno nosso que termina o método fluente em Libras e em seguida vai e faz ele de novo. Para quê se ele já está fluente? Para ele se aprofundar. E aí termina e faz de novo. O Thiago, lá de Brejões, na Bahia, o cara fez o método 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. E de primeira, quando ele já tinha feito o método, o que aconteceu? Ele não tinha contato com os surdos, porque o cara morava numa cidade tão do interior da Bahia, Brejões, que lá, tipo, tinha 2 surdos lá que nem Libras direito não sabia. Entende? E aí, com quem que ele foi conversar em Libras? Ele foi conversar em Libras com o presidente da Associação de Surdos de São Paulo. Como que ele fez isso? Pela internet. Pela internet. Percebe? Ou seja, o cara não sabia Libras, não tinha contato com surdos, morava na cidade que os surdos não sabiam Libras direito, se tornou fluente em Libras em 8 semanas e ainda foi bater papo, conversar com o presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo, pela internet. Percebe? Então, por que isso é possível? Por causa do incrível cérebro. É por isso que o sinal de fluente é assim e o sinal, de novo, assim, fluente. E o sinal do método fluente em Libras é assim. Por quê? Porque assim, essa configuração aqui vai do sinal de cérebro. O segredo do método fluente em Libras é, nele, você realmente vai utilizar o incrível poder que o seu cérebro tem para você poder se tornar fluente na Libras. Vou ver aqui, a Daniele. Daniele está aí ainda? Manda uma mensagem aí, Daniele. Cadê? Subiu aqui. Daniela, se você está aí ainda, manda uma mensagem aqui para a gente conversar aqui um pouco ao vivo. Porque já perdi aqui onde é que você estava aqui na conversa. Manda uma mensagem aí que eu vou te chamar aqui ao vivo. Então, José que tinha perguntado sobre quantas aulas que se faz. José, o resumo da história toda é a parte de imersão na Libras, do método Fluente em Libras, você vai fazer somente uma única aula por dia. Pode fazer mais de uma aula de imersão por dia? Não. Não. Você viu aquela torta muito saborosa? Sabe? Aquela torta saborosa e tal? Você não pode pegar lá a fatia inteira da torta e comer. É uma fatia. Uma fatia vai fazer bem para você. Com o método Fluente em Libras, o princípio é o mesmo. Porque o que vai fazer você se tornar fluente em Libras é o conjunto do método. Não é você ficar lá o dia inteiro estudando. Por isso que o curso presencial não funciona. Você fica lá 3, 4 horas lá sentado, essa semana você não vê mais nada de Libras.
ou se vê, tá errado. Entende? Você está lá assistindo, você está lá no curso presencial de Libras, tentando aprender, e aí, tipo, dá vontade de ir no banheiro, você vai no banheiro, você volta, a aula já passou. Online você pode revisar. Então, agora eu vou ter um espaço aqui para poder responder as suas perguntas sobre a Libras. Quem tiver mais perguntas sobre o método Fluente em Libras, se a Daniela estiver aqui e quiser conversar comigo ao vivo, me manda mensagem aí, que eu vou responder. Vou conversar com você aqui. Tá? Fique tranquilo que eu vou conversar com você em português. Eu sei que você está fazendo ainda o método, tá? Então, quem tiver perguntas aí sobre a Libras, sobre o método, qualquer pergunta mesmo, podem ficar à vontade, perguntem, aproveitem, tá? Aproveitem. Enquanto isso, vou vendo aqui algumas perguntas que meu time já tinha perguntado, já tinha pego lá no grupo, de algumas pessoas que tinham mandado. Deixa eu ver aqui. Marson, por que o bimodalismo e o português sinalizado não funcionam para aprender a Libras? O que é o bimodalismo? Você fica falando e sinalizando ao mesmo tempo, pensando que isso vai te ajudar a aprender a Libras mais rápido. Isso é o bimodalismo. Se parece com o que é o português sinalizado. O português sinalizado às vezes é assim, às vezes é só usar a estrutura do português na hora de fazer a Libras. Mas no final das contas não fica clara a comunicação. Por quê? Porque você está seguindo a estrutura do português, não a estrutura da Libras. Percebe? São duas línguas separadas e independentes. Legal, Leosmar. E aí, qual que é a grande questão disso? A grande questão é que a comunicação em Libras ela é uma comunicação visual. A Libras não depende do português. Não depende. Lá dentro do método Fluente em Libras, por exemplo, método Fluente em Libras em 8 semanas, desenvolvido por mim e pela minha esposa Raquel, que é surda, durante todo o método, toda a parte de Libras mesmo, de imersão na Libras, não tem nada em português. Aliás, tem as minhas orientações em algumas partes, mas na hora da sinalização, é Libras mesmo. Agora, Madison, como que eu vou entender isso, já que é tudo em Libras? Aí que está a questão. Tem as minhas orientações lá dentro. As minhas orientações é que vão te guiar nessa aventura na Libras. As minhas orientações é que vão te guiar no universo da Libras, para você realmente poder se desenvolver e poder avançar. Percebe? Aqui tem outra pergunta. Madison, que tipo de vídeo você recomenda usar das redes sociais para poder aprender a Libras? Tem algum aplicativo? A grande verdade é que eu não recomendo nenhum tipo de vídeo das redes sociais para você poder aprender a Libras ou para poder absorver a Libras. E para ser bem sincero mesmo, nem os meus vídeos de Libras eu não recomendo. Por quê? Porque não tem como aprender a Libras. A Libras ou você absorve ela ou você fica aí captando sinais o resto da sua vida. Entende? Madison, mas se é assim, por que você grava vídeos e publica vídeos nas redes sociais? Eu gravo porque as pessoas gostam. As pessoas gostam daquilo ali, elas vêm, e aí elas vão me ver falando, vão me ver explicando que existe um jeito muito mais simples, prático, intuitivo de absorver a Libras, e que é possível se tornar fluente em Libras em 8 semanas. E as pessoas que quiserem experimentar o método, como você que está aqui comigo, você pode experimentar o método. Você não vai gastar um centavo com isso. Tá o link. Logo aqui assim, ó, você acessa lá o link da bio, vai lá e no link da bio, você vai lá, faz a sua matrícula no método Fluente em Libras. Você pode experimentar o método por 30 dias. Se dentro de 30 dias você, sei lá, você não gostou, você queria entrar só para experimentar, só por curiosidade mesmo. Você não gostou do meu penteado. Enfim, não importa o motivo. Basta mandar um e-mail para a gente vai te reembolsar integralmente todo o valor que você investiu. O método saiu de graça para você.
dessa forma, percebe? Você pode entrar lá e experimentar, ver com seus próprios olhos. Porque qual que é a grande questão, gente? Qualquer rede social que seja, quando você entrar e ver a Libras, nunca é um ambiente natural de comunicação. Nunca. Principalmente aqui, ó. Olha o espaço que se tem aqui. É um espaço pequeno, apertado. Tem como comunicar nesse espaço assim, Libras? Tem. Vai ser a comunicação exatamente natural como os surdos usam? Não. É quase como se tentar se prender a sua boca assim enquanto você fala. Você coloca um espaço confinado assim para sinalizar. Você sinaliza, assim como você conseguiria falar, assim também. Se você estivesse com a boca assim, você conseguiria falar. Mas, no final das contas, não é a mesma coisa. Tá? Bom, já respondi perguntas que meu time mandou aqui. Talvez você tenha alguma outra pergunta. Então, se você chegou até esse momento aqui, teve alguma outra pergunta, queria interagir, acabou não mandando a sua pergunta aqui, manda a sua pergunta para a gente lá pelo direct, que meu time vai responder para você. E também, se você nos acompanha por e-mail, pode mandar lá pelo e-mail também, que meu time está lá para te responder. Se você tem alguma outra pergunta sobre o método Fluente em Libras, você pode acessar o link, acessando aqui, ó, o link lá da nossa bio. Acessa lá, as matrículas são essa semana, está acabando já. E então, você entra lá, você vai ver um vídeo onde eu mostro o método por dentro, mostro como que funcionam as aulas, explico para quem é o método, para quem não é, mostro também como é que funcionam as garantias do método e falo também dos dois bônus, os dois presentes que eu preparei especialmente para essa turma, tá? Especialmente para essa turma. Já teve gente que de outras turmas não tem acesso a esse conteúdo especial que eu preparei especialmente para esta turma. Então, lá nessa página você vai ter esses detalhes. Lá também você pode se matricular no Método Fluente em Libras em 8 semanas e você entrando hoje no Método Fluente em Libras em 8 semanas, é garantido que no dia 16 de dezembro deste ano de 2023, você vai estar fluentemente em Libras. Você vai estar sinalizando fluentemente em Libras, entendendo surdos, se fazendo entender, e vai ser fantástico você poder interagir e se comunicar com os surdos. Vou ficando por aqui. Forte abraço para você. A gente se fala e, ó, vai lá, garante sua vaga. Vai lá.